Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, chegamos à nossa reta final de 7 dias, da série Redação. Espero que tenha lhes ajudado. Sempre que houver novidade, trarei alguma informação para assessorar essa grande jornada que foi esta semana, certo? Então, nossa frase temática, vamos encerrar com ela. Bonis nocet qui malis parcit. Ofende os bons quem poupa os maus. A propósito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, fazer seus comentários e dar o seu joinha, certo? Para nos motivar cada vez mais a fazermos este tipo de trabalho e melhorar de qualidade. Então, simplesmente situando o que nós falamos até agora sobre os tipos de redação, operadores argumentativos, pensamentos de autoridade, sinais de pontuação e ortografia, sintaxe, concordância e regência dos verbos e dos nomes, lexicografia impactante. E hoje encerramos com análise de redação nota 1000 e aquelas que zeraram, né? A gente vai trabalhar uma e outra, certo? Algumas dicas sobre redação, caligrafia, linhas, parágrafos, estética e, por fim, analisaremos as 5 competências, certo? E outras informações que acharmos pertinentes, tá certo? Vamos lá. Então, pegamos aí a introdução de uma redação nota 1000, certo? Do Pedro Assad, 2018. Então, nós vamos ver a sua introdução e comentar, certo? A cada parte da introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, chamadas TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Certo? Então vamos analisar alguns itens interessantes. Né? A introdução dele fenomenal, certo? De antemão já queremos realmente homenagear a qualidade da introdução naquilo que diz respeito ao tema, ao contexto e à tese, certo? Que nós vimos na nossa primeira aula. Então ele começa aí, né? As primeiras 2 décadas do século XXI. Veja como é importante não só falar décadas, mas situar essas décadas dentro do século, certo? Aí fica aí uma informação interessante para que vocês busquem nesse tipo de temática, né? Está falando sobre as redes sociais, né? Essa é a temática geral. Então veja, ele cita, né, o século, né, deixa as 2 décadas primeiras dentro do século XXI. Aí ele já faz uma questão, assim, uma contextualização histórica temporal, certo? Aí ele faz questão de mencionar, né, citar no Brasil e no mundo globalizado. Veja, sempre que você falar uma temática que está presente, esta temática em toda a sociedade humana, certo? É importante pelo menos você citar um ou outro país, certo? Para depois generalizar. Então ele fez o quê? No Brasil e generalizou no mundo. Beleza? Foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais, destacam-se. Aí, pessoal, houve só um erro aí, que não sei se observaram, dentre as quais, né, está se referindo aí às 2 primeiras décadas, certo? Então, só para chamar a atenção aqui, certo? Deixa eu destacar aqui, dentre as quais, certo? Deixou aí, estou destacando com amarelo para que vocês visualizem bem, certo? Houve aí um erro de
concordância, certo? Destacam-se, veja outra chamada de atenção, isso aqui não é um erro, mas é um destaque que eu mesmo dou, certo? Verbos pronominais. Destaca-se, entende-se, compreende-se. Essas formas dos verbos pronominais, ela dá uma qualidade verbática, certo? Lexical, grandiosa no seu texto, certo? Primeiro, entender que aí tem o caso de uma ênclise, né? O pronome após o verbo. E justamente nesta forma pronominal é que ela ganha uma qualidade, como poderíamos dizer, exímia do ponto de vista textual. Aí ele diz aí, os quais, aqui era para ser as quais, né? Destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, e ele ainda fez questão, né? O Pedro Assad fez questão de colocar a sigla, né? Não somente o termo, e aí vem outro errozinho, viu, pessoal? Sempre que tiver um erro, é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que nenhuma redação ela é justa em si com relação à pontuação, certo? Se aproxima do justo, às vezes prejudicando, às vezes favorecendo, certo? Então, por que eu destaquei aí? Porque como siglas de nomes próprios era para estar com letra maiúscula, certo? Qualquer sigla, IBGE, PT, Anvisa, quando você for escrever a palavra, por ser uma entidade, uma instituição, uma empresa, letra maiúscula, certo? E aí é um detalhe, né? Eu mesmo já diminuiria a pontuação aí, já não seria meu, né? Mas quem avaliou viu o todo, certo? E aí ele possibilita tirar erros menores por uma questão do excesso da qualidade. E realmente, né, a introdução dele, do ponto de vista qualitativo, teve uma predominância muito grande, que às vezes até ou é consciente ou às vezes falta de atenção do próprio professor. Lembrando que eles têm um tempo, né, curtíssimo para entregar uma quantidade enorme de provas, e isso sempre vai acontecer. Por isso que eu sempre falo que nenhuma redação, quando você fala uma redação nota 1000, porque de fato a pessoa atingiu a excelência da qualidade. Eu sempre considero uma redação de 900 acima, já ela como excelente, porque atingiu a proximidade da perfeição, certo? Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação. Veja, a questão do panorama é uma linguagem bem diferenciada, certo? Em relação a tal realidade, promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Aí ele fala, né? Em contrapartida, aí vem uma posição. Ele apresentou o contexto, certo? Apresentou a sua tese e agora ele vai apresentar uma antítese ou antitese. Em contrapartida, nota-se, olha aí o verbo pronominal novamente, que essa realidade impôs novos desafios à sociedade. Veja como ele tem domínio aqui, pessoal, do uso da crase, certo? Devido a que a preposição, sociedades, está no feminino plural, ficou as, certo? Contemporâneas. E aí vem o adjetivo concordando com o substantivo, certo? Como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Veja como foi preciso na informação de interligar as informações. Desse modo, olha, aí o detalhe, viu? Que eu quero sempre focar em vocês. Embora esteja falando de um parágrafo, uma parte da redação, mesmo um parágrafo ele tem que ter começo, meio e fim. Tem que haver uma ligação entre as partes. Até uma frase curta, ela existe um começo, meio e fim. Existe um início, algo que detalha esse início e algo que conclui o início, certo? Aliás, que conclui o início e o meio, que chamaríamos de desenvolvimento, certo? Aí ele continua, desse modo, veja, ele poderia aí colocar, portanto, assim sendo, ademais, torna-se premente, olha que palavra interessante, né? Torna-se premente, torna-se cabal, né? Fundamental, essencial. Mas o que foi? Ele preferiu utilizar uma palavra não usual.
Veja, o ganho. Quando eu falo usual, pessoal, sempre a cada parágrafo utilizar 2 ou 3 vocábulos diferenciados, não usuais, aqueles que estão muito em uso, né? Vamos buscar aqueles que se destacam mais por não estar tanto em evidência, certo? Então, torna-se premente, fundamental, analisar os principais impactos dessa problemática, né? Qual é a problemática? A perda da autonomia de pensamento. Veja, ele colocou em 2 pontos justamente para explicar. Ficou ali uma oração subordinada à positiva, né? De retomar, de explicar o que falou antes, né? Que seria a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos com aquilo que nós chamamos hoje na linguagem no Brasil chamada de fake news, né? Informações. As pessoas hoje buscam demais a informação nas redes sociais e não tem um mínimo de triagem para averiguar em outras redes, né, se outras pessoas, se de fato aquela informação tem procedência ou não. Então, é uma atenção que ele faz, né? A perda de autonomia de pensamento, né? Todo mundo passa, de certa forma, a ser seguidor e cuidado, né, com a questão de ser seguidor. É como você defendesse consciente ou inconscientemente uma ideia, mesmo sem perceber, ok? Pegando agora o desenvolvimento. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão. Olha que palavra. Ele foi buscar aqui na filosofia, vou até deixar cá, viu? Foi buscar aqui na filosofia, certo? Sobretudo em Heráclito, em Parmênides, certo? Que falavam sobre justamente a origem do universo, do cosmos, né? A visão que o homem precisa ter do mundo em si. Então, modular a cosmovisão antropológica. Olha, palavra aí ligada à sociologia, certo? Interessante também. Estou chamando de destaque essas palavras que realmente dá um ganho, gera um impacto, né, em quem lê, certo? Dá um prazer, um impacto positivo, né? Um impacto de precisão dos termos, certo? Quem lê percebe uma precisão. Então ele fala aí a cosmovisão antropológica, ou seja, a visão do homem que se tem do universo. Cosmos, universo, visão, né? Antropo, homem, lógica, logia, estudo. Estudo do homem, o estudo que o homem tem sobre, ou a visão que o homem tem sobre o universo, certo? Seria uma tradução literal. Então ele fala a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. E, de fato, como nós somos manipulados a crer em algo ou em alguém. Nesse raciocínio, veja, aí ele retoma utilizando aí esse elemento anafórico que é a palavra nesse, certo? Nesse raciocínio, a propósito, houve um outro erro aqui que eu quero chamar a atenção, viu, pessoal? Sempre que tiver como eu falei, nem sempre os textos são perfeitos. Por isso que falar de justiça em termos de redação é perigoso, certo? Então, nesse aí, se ele está falando nessa visão antropológica, como está muito próximo da palavra nesse, o correto seria falar neste. Nesse, se tivesse no parágrafo anterior, que seria a introdução, certo? Seria nesse, aí estaria correto. Mas como está falando aí da cosmovisão antropológica, seria neste, certo? Neste raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal, certo? Estimulando ou suprimindo, olha aí, uma palavra aí interessante, né? Suprimindo, né? Significa suprimir, significa eliminar, destruir, separar, certo? Aí vai pelo contexto. Suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, interessante, né? Essa palavra aí é verídico, é incontestável, né? Porque existe um princípio na filosofia que diz, né? Contra fato não há argumento. Então, quando ele fala assim, é factual, ou seja, não há possibilidade de questionamento, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos, né,
As reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constituem ameaça à liberdade de pensamento crítico. Você vê que ele tem aqui um domínio muito bom sobre o uso da crase, né? Novamente. Né? Evidenciando o supracitado, aí é uma palavra interessante aqui, né? Supracitado, aí se refere, pessoal, a informação anterior, né? Que ele evidenciou. Ao livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe, veja, além dele citar o nome do livro, né, citou a pessoa, deixa-me ver se ele vai citar aqui a frase, no qual esse expõe e comprova por meio de décadas de experimentos socioculturais a incisiva influência. Você vê, ele parafraseou, né, o Pedro Assaad, ele aí parafraseou o pensamento, que é muito mais interessante do que você colocar a frase tal qual. Porque quando você utiliza a frase tal qual, pessoal, é interessante também que você comente, isto é, ou seja, explicando, certo? Mas quando você parafraseia, não tem sentido de você utilizar essa explicação, né? Por quê? Porque você manteve a ideia da pessoa sem necessariamente repetir tal qual, ipsis literi, né? Tal qual está no texto. Então, é um conselho que eu vos dou, é justamente parafrasear, manter a ideia, mas mudar a forma de se expressar, certo? No qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais. Olha aí, sociologia novamente, certo? Texto assim, realmente. A incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano torna-se clara por dedução analítica, isso aqui é filosofia pura, certo? A dedução analítica ou sintética. A dedução analítica é aquela mais detalhada. Como ele detalhou muito bem aí no início da sua introdução, ele fala, né? Torna-se clara por dedução analítica, ou seja, isso tudo que foi comentado, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Então, veja, pessoal, realmente, nesse aqui a gente só encontrou um probleminha, mas que foi engolido, foi suprimido, né, utilizando a própria palavra dele, né, pela organização textual e o número de informações. Veja, que ele acrescentou aí, né? Navegou na filosofia, na sociologia, na história, sobretudo no primeiro parágrafo, certo? Para justamente cristalizar a informação dentro de uma lógica de coerência e coesão, certo? Do ponto de vista da coesão, houve só um problema aqui na introdução, a coerência, assim, formidável, certo? É de se deleitar com esse tipo de texto. E aí ele fecha, né, dá continuidade ao seu desenvolvimento, né, dizendo, ademais é preciso compreender tal fenômeno patológico, olha aqui, fenômeno patológico, por quê? É um fenômeno doentio que prejudica a sociedade como um todo, né? Como um atentado às instituições democráticas. Por quê? Quando se tira a liberdade, você, pela manipulação, você vai tirando a liberdade do senso crítico das pessoas. E a democracia é justamente o oposto, né? Promover o senso crítico, para que cada vez mais as pessoas se sintam livres a questionar, a interpelar, certo? Isso porque a perspectiva do mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Olha assim, plebiscito é uma palavra que está tão em desuso, mas que evidencia uma clareza do conhecimento, sobretudo constitucional, do Pedro Assaad, certo? Dessa forma, certo? Aí ele vai fechar, né, concluir esse parágrafo. O povo tem de agir segundo o conceito de menoridade, certo? Do filósofo iluminista Immanuel Kant. Olha aí, citação, né, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e a influência do outro. Você veja, novamente ele parafraseou. Como é que eu sei, Eduardo? Porque ele não colocou entre aspas, né?
A indicação de que a pessoa parafraseou é quando não se coloca aspas. No caso, quando você escreve o texto ipsis literi, tal qual está lá no texto, o original, você precisa colocar as aspas, certo? E aí, como eu falei, vai ser necessário você comentar. Mas como você tomou para si a ideia, né, você parafraseia. Aí ele novamente coloca aí o verbo pronominal, evidencia-se assim. Você veja aí as pausas bem colocadas para dar impacto. Vírgulas assim tão próximas, pessoal. E quando você quer dar impacto, né, quer chamar atenção, quer dar ênfase, ó. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook, Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. E, de fato, certo? Você vê, ele fez questão de citar como exemplo, para não ficar somente na generalização, citou duas grandes redes sociais, né, que manipula o comportamento, né? Se nós observarmos, de consciente ou inconscientemente, nós compramos, nós nos vestimos, nós nos alimentamos o que nós vemos nas redes sociais ou pela TV tradicional, né? Ok? Então, é importante termos essa clareza. Ninguém, pessoal, por mais que essa pessoa venha dizer o contrário, ninguém consegue viver sem influência de alguém ou de algo. Certo? E hoje as redes sociais têm esse poder, né, de influenciar até seu gosto de leitura, certo? Pelo que se vai propagando, pelo que se vê com mais evidência, certo? E é assim que acontece, e não há por que encontrar frustração. Isso é fato, e devemos aproveitar aquilo que é bom, né? Ser manipulado por algo que é bom, sobretudo sobre leitura, informação séria, é interessantíssimo, não há problema nenhum, certo? E aí sua conclusão, né? Em suma, você vê que tem diversas formas, né? Nós apresentamos também, né, em uma das aulas, algumas formas de você traduzir. Quando você tem muita coisa a falar na conclusão, pessoal, aí a sugestão seja brevíssimo, né? Em suma. Mas se você tiver pouca informação para apresentar, acrescente expressões longas para justamente ganhar palavras, para que diminua a quantidade de informações que você precisa colocar, né? Por exemplo, você poderia começar assim, começar a sua conclusão dessa forma. Diante do que foi falado no texto acima, diante de todas as informações fundamentadas em bases científicas no texto supracitado, isso tudo que eu falei, praticamente uma linha e meia, certo? Mas aí, quando você tem muita informação, você pode colocar assim, portanto, em suma, em síntese, evite a forma concluindo. Por quê? Não está errado, mas é óbvio que o último texto é a conclusão, né? Então, evitar. Em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno. Olha que palavra, pessoal. Essa aí fazemos questão de grifar, certo? Odierno, desafio rotineiro, né, que acontece todos os dias, diariamente, e precisa ser combatida. Dessarte, ó, outra palavra aqui, você pode colocar assim, né? De fato, as instituições escolares, na verdade, afirmativamente, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico na população devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e de posicionamento racional nos jovens. Ele faz aí um resumão, né? Isso pode ser feito por meio de palestras, aí ele começa a sugerir, certo? Fazer uma intervenção de como a problemática, né, o tema pode ser colocado para a sociedade. Aí ele vai dizendo, né? Estimular o pensamento da população, deve buscar fortalecer a capacidade de julgamento e pensamento racional dos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de material didático sobre a filosofia criticista e sociologia. Aí ele deveria ter colocado filosofia criticista e sociologista, certo? Ou sociológica. Aí é uma questão de adaptação, né? De melhorar, adaptar a palavra. Visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influência. Esses
em paralelo, as grandes redes sociais interessadas na plenitude de seus usuários precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos, informações privadas e referências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, ele tem muito essa expressão como já se apropriou, né? Atenuar-se-á, isso aí é a mesóclise, pessoal. Isso aí é uma forma assim exímia, eloquente e persuasiva simultaneamente, certo? De um texto que você quer finalizar. Então, atenuar-se significa diminuir, né? Amenizar. Desse modo, amenizar-se-á, né? Diminuirá em médio e longo prazo o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará os estágios da maioridade kantiana. Aí ele fecha com a proposta que ele vem defendendo ao longo do texto, sobretudo no desenvolvimento, certo? Então, realmente, eu sempre falo, pessoal, um texto a partir de 900 acima é um texto de excelência. Como eu falei para vocês, não existe um texto perfeito, realmente, assim. Por que eu falo isso? Porque para você fazer um texto perfeito, primeiramente você precisaria ter conhecimento prévio do assunto. Então, você se deparar com um assunto, eu conto sempre assim, que o aluno ele precisa ter a sorte de justamente cair a temática que ele está pronto, né? Está com propriedade para dissertar. Porque você não vai ter todas as informações sobre todos os temas, ou possíveis temas. Certo? Então, tem aqueles temas que realmente você tem mais, como é que se diz, tem mais intimidade por ter mais informações de dissertar sobre ele. Então, há um pouco de sorte, embora que a maior parte do todo, vamos colocar assim, 70%, 80% de domínio de conteúdo. Mas é um domínio de conteúdo limitado, porque existem informações que você não vai ter dados, autoridades, frases que você possa citar no seu texto, certo? Então, realmente, a qualidade desse texto é algo de invejar, né? Deixar boquiaberto, certo? E aí temos uma redação nota 0, vocês vão perceber, né, alguns detalhes, antes mesmo que eu leia. Na medida que eu for lendo, vocês vão perceber problemas gravíssimos nessa redação. Nos dias atuais, a fragilidade educacional, né, o assunto é a problemática educacional. Nos dias atuais, a fragilidade educacional tornou-se alvo de várias discussões pelo fato de vários países considerados subdesenvolvidos apresentarem índices mínimos de produtividade e prosperidade econômica. A priori, você poderia dizer, mas Eduardo, como é que a pessoa zerou, já que nesse primeiro parágrafo, que é a introdução, aparentemente tem um erro ou outro e a pessoa zerou. Um erro ou outro não significa erro total, né? Esse seria um erro parcial. E de fato, pessoal, como eu falei, né? A meu ver, certo? Isso é uma visão pessoal. A meu ver, é impossível algum aluno zerar, certo? Por quê? Não é possível que nenhuma linha você não conseguiu colocar uma ideia do tema. A não ser que a pessoa não tenha entendido o tema, que eu acho quase que impossível. Então eu tenho esse questionamento, né, de por que uma determinada prova zera. Eu não compreendo. Eu vejo que em algum ponto a pessoa vai entrar dentro do tema, ou entra e depois foge, que é o que acontece, né? Mas aí, como os alunos não recebem sua prova, né, não é devolvida a prova, não há como questionar, porque você não tem a matéria em mãos para justamente poder analisar, certo? Mas aí fica esse parêntese, certo? Mas veja, nos dias atuais a fragilidade educacional tornou-se alvo, a fragilidade educacional, ele tornou aí, um pequeno problema seria já nesse início, quando ele fala assim, fragilidade educacional tornou-se, como se fosse uma pessoa, né?
Ela poderia ter colocado assim, a fragilidade foi tornada, né? Era tornada, né? Então, fazer com que a educação não seja uma pessoa, e sim um objeto inanimável, certo? Que não tem movimento, que não tem ação por si só. Então, esse já é um primeiro problema. Aí ele continua, né? De várias discussões, eu não coloquei o nome, pessoal, até porque no site eu não encontrei, e eu achei bem legal, né? Sem citar, para evitar constrangimento e até processo, certo? Então, nesse caso, não se cita justamente para evitar processos e acredito que também constrangimento, né? Não tem por que citar a pessoa. Pega o fato sem pegar quem executou o fato, certo? Então, tornou-se de várias discussões pelo fato de vários países, certo? Considerados desenvolvidos apresentarem índice mínimo. Veja, um texto que adentrou de forma quase fora, não vou dizer totalmente, mas quase fora, porque coloca de vários países sem citar um, considerados desenvolvidos sem citar também nenhum, apresentarem índices mínimos, pelo menos uma ideia, né, aproximadamente, você pode utilizar o artifício, né, de aproximadamente, para que você possa dar um dado, né, de produtividade e prosperidade econômica. Realmente, esse primeiro tem alguns graves problemas, mas, a meu ver, não zeraria. Aí ele obteria pelo menos ou 2 ou 3 pontos, certo? Enquanto os países desenvolvidos, olha, como é que você vai falar enquanto os países desenvolvidos se você não detalhou? Você citou sem colocar esses países subdesenvolvidos, certo? Ninguém sabe quem são os países desenvolvidos. Isso dentro do texto. É claro que o examinador sabe, mas o aluno precisa apresentar quem são esses países subdesenvolvidos. Entende? O examinador sabe, mas ele espera que o aluno também saiba. E se ele coloca considerado subdesenvolvido sem citar, aí o professor pode perguntar, será que ele acha que os Estados Unidos é subdesenvolvido? Será que ele acha que a Guiné-Bissau é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Entende? Então, é a questão da objetividade, clareza, certo? Investem intensamente na educação humana. Os países subdesenvolvidos apresentam milhares de analfabetos, milhares, olha a generalização, milhares. Isso é fato, mas um fato baseado em que entidade? Foi ela que criou, que deduziu isso? Entende, pessoal? Esses questionamentos são pertinentes. E com isso, o país, aí não tem vírgula, certo? Cada vez mais, né, carece de profissionais especializados em diversas áreas de trabalho. Ela aí realmente fugiu totalmente da ideia, né? Foi para Marte e ficou lá. Não, na verdade, nem voltou, certo? Algumas soluções poderiam ser viáveis. Veja, olha um problema, certo? Aí, algumas soluções poderiam ser viáveis como um incentivo intensificado por parte dos pais. Veja, sem acento. Isso aí, pessoal, é um erro assim, gritante, né? Que também, volto a dizer, não tinha condições de zerar, porque ela entrou de forma muito longe, mas entrou, certo? Então, eu não vejo como zerar. Eu acho que tem que ter o bom senso também do corretor, para que seus filhos frequentem as escolas e colégios, para que esses, né, esses não sofram com a precariedade financeira. Esses quem? Mesmo que você saiba assim que está se tratando dos pais ou dos filhos, no caso especificamente, é preciso citar pelo menos o caso, sem citar a pessoa, certo? Onde aconteceu determinado lugar, na escola X, no estado tal, ok? Percebe como é interessante determinadas informações para não ficar a ideia de que você está inventando um exemplo, certo? E não lembrando-se de um exemplo. Tanto para adultos, adolescentes, quanto para as crianças, como para adolescentes e crianças. Vixe, meu Deus do céu, realmente aqui ela embolou tudo. Para que o analfabetismo seja extinguido. E os, né? No caso aí a sugestão era e os países
desenvolvidos poderiam estabelecer ajudas financeiras a esses países, né? Entre outras colocações. Veja que realmente a pessoa tem uma dificuldade de conectar informações e apresentar. Agora, além desse problema que é visível, o que é que você percebe? Não tem informação nenhuma, né? A pessoa só tem generalizações que deve ter escutado, mas nada preciso, nada colocado assim como uma comprobabilidade, certo? Uma comprovação. Então, realmente é um texto abaixíssimo da média, né? E aí a pessoa fechou, né? Portanto, os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes, pois proporcionaria vários avanços políticos, econômico e cultural, proporcionariam vários avanços políticos, econômicos e culturais. Aí a sugestão, né, da banca desses, né? E as pessoas tiraria o as, né? E aliás, tiraria o e colocaria as pessoas teriam empregos, gerações futuras não sofreriam com tamanha desigualdade existente no planeta, que hoje atinge as pessoas carentes. Realmente é um texto muito confuso, que complica até o entendimento, certo? Mas, portanto, todavia, não obstante, eu acho que poderia até colocar como motivação uma pontuaçãozinha, certo? Mas aí cabe o julgamento de cada professor, não vamos entrar no mérito, tá ok? Mas que é uma redação, de fato, abaixo da média. E aqui, pessoal, quero apresentar algumas dicas interessantes para vocês. Algumas vou comentar, outras vou só ler, certo? Porque está tão claro. Então, veja lá. Ler sobre atualidades, isso aí deveria ser um mantra para todo estudante em preparação. Ler sobre atualidades. E aí eu acrescento, não só ler, mas como a fazer um apontamento de dados, né? Frases, filósofos, autoridades em determinadas áreas, e nessa pesquisa você anotar, tomar nota e memorizar, certo? Enquanto vocês estão nesse período de preparação, é importantíssimo que vocês memorizem, porque a informação que está no papel, está no papel. O que importa está na sua mente, memória, memorizar, certo? Aprofundar os conhecimentos sobre ciências humanas, aí nós entramos na filosofia e história, sobretudo, certo? Eu acho que se você focar nessas duas disciplinas, você já vai ter um ganho muito grande, porque as temáticas, pessoal, quase que todas, né? Vou colocar porque algumas já aconteceu sobre ciência, né? Mas a maioria delas é sobre questões sociais, que com a filosofia, com a história, você resolve a questão do conteúdo, né? Domínio de conteúdo, que é uma das competências. Ler a proposta com atenção, construir a tese, né? É sempre bom você montar um esqueleto, né? Da sua introdução, do seu desenvolvimento, da sua conclusão. O que é esse esqueleto? São os dados importantes dentro de cada uma. Por exemplo, dentro da introdução, nós já falamos, você tem que ter tese, conceito e contexto. No desenvolvimento, dados, porque você vai apresentar dados sobre a tese e a antítese, ou a tese e o contexto, certo? Estruturar a redação, de introdução, desenvolvimento e conclusão, isso aí nós já falamos. Aí só para relembrar aquilo que nós falamos nas primeiras aulas, né? Ter no mínimo, o Enem ele pede no mínimo entre 7 linhas a 30. Mas veja, é lógico você fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão em 7 linhas? Não é. Eu acho que o próprio Enem deveria ter vergonha nesse sentido em determinar o número mínimo, né? Eu mesmo, para os meus alunos, sempre determino no mínimo 20 linhas e no máximo 30, certo? Por quê? Você precisa fazer um desenvolvimento decente. E como você vai apresentar um desenvolvimento decente se não colocar dados? Em 7 linhas, que dados você vai conseguir colocar? Agora, é diferente de eu falar que todo parágrafo tem começo, meio e fim. Certo? Esse começo, meio e fim não é a estrutura da redação. É um começo lógico em que você coloca informações básicas, mas não tão detalhadas, e conclui, né, sintetiza aquele parágrafo.
certo? É diferente da dissertação argumentativa ou expositiva, em que você vai introduzir bem, desenvolver melhor ainda e fazer uma conclusão decente com a intervenção, que nós falamos também na aula sobre esse assunto especificamente, certo? Revisar o texto, né, diante da fonologia, morfologia, sintaxe e estética, nós já falamos que a questão da fonologia, né, trata da escrita, do som, da acentuação, a morfologia, das classes usadas adequadamente. Por exemplo, tem pessoas que utilizam mas, que é uma conjunção adversativa, no sentido de causa, de consequência, e a palavra mas, que é uma adversativa, né, ela tem o sentido de opor informações. Né? Sua sabedoria é assim, estridente, né? Porém, contudo, mas sua socialização é terrível. Certo? Normalmente acontece isso com muitos intelectuais, né? Eles são assim abrasivos na questão do entendimento das informações, mas no fator socialização são terríveis, né? São às vezes muito antipáticos, ignorantes, né? Boçais, certo? Mas aí são particularidades que não vamos questionar com relação a isso, certo? E a sintaxe, a relação das palavras, questão da concordância, do uso da crase ou não, uso de preposição ou não, concordância entre verbo, regência, certo? E a estética trata diretamente, pessoal, da escrita, certo? Uma escrita, quando eu falo, uma escrita bela, é uma escrita legível, certo? Não uma escrita artística. Estamos falando de uma letra. Por exemplo, não se aceita escrever com letra maiúscula. Nem se aceita também escrever com letra datilográfica. O que é aquela letra datilográfica? Aquela letra separada. É recomendado que se faça a letra cursiva. É a letra emendada uma na outra, que só é separada por outra palavra seguinte. Ok? Então, tem a questão da estética, o alinhamento do texto, né? Tanto da esquerda quanto da direita tem que estar bem alinhado, como um livro, né? O parágrafo, você mede um distanciamento. Normalmente eu aconselho na questão do parágrafo que você marque um dedo ou 2 dedos seus, certo? A partir do início da linha até a distância do segundo dedo que você está usando como medidor. Pode utilizar uma caneta, uma borracha, algum objeto que sirva como padrão, certo? Outra coisa, não pode separar. É interessante que, por uma questão de estética, você não ultrapasse aquela margem da linha. Percebeu que vai ultrapassar, separa a palavra. E outra coisa, certo? Que eu já vi muito em redas de alunos, inclusive de terceiro ano, certo? Colocar o hífen abaixo da linha. Isso não existe, isso é um erro, certo? Ela fica junto da parte da palavra que você está separando, da sílaba anterior. A seguinte vai para a linha seguinte, obviamente, né? Certo? Algumas informações interessantes para vocês. Avaliar bem o tema proposto, tirar todas as suas dúvidas, né? Fazer um planejamento para todo o texto, certo? É importante, embora que na redação para o Enem não se tem tempo para isso, e aí essa sugestão, né, que eu peguei, não acho plausível. Por quê? Você tem no dia da prova, você tem 90 questões mais a redação, ou seja, 5 horas e meia para você resolver tudo isso. Então, eu sempre aconselho que o tempo máximo que o aluno deve manter para produzir sua redação é de 50 minutos. O ideal é que fosse 35, 40. Como é que ele quer adquirir essa prática de ganhar velocidade? Logicamente, produzindo textos sobre diversos temas. Então, o que é que você faz? Né? No meu caso, eu memorizo determinados dados sobre a temática, né? E aí começo a fazer. Eu não parto nem para o esqueleto, eu faço logo a lápis, certo? Do lápis, quando eu sentir que está pronto, eu faço uma revisão, e dessa revisão, ou eu cubro a caneta, que se o lápis estiver fraquinho, ou eu vou apagando e escrevendo, certo? É um método que eu utilizo, uma estratégia, certo? Então, aí, não apenas para o começo da redação, mas para o desenvolvimento, esse planejamento e para a conclusão, né? Escreva o seu rascunho com argumentos que utilizará na redação. Primeiro, desenvolva seu texto. Tenha atenção ao português, às normas gramaticais, aquilo que a gente falou, revisar o texto, né? Já sabendo o que o seu texto possui, será mais fácil elaborar uma introdução adequada.
Seja simples e objetivo. Esses dados aqui, pessoal, eu peguei de vários sites, certo? Alguns eu quero comentar, outros eu quero contestar, certo? Justamente porque seja simples, já eu discordo. Por quê? Essa simplicidade só quando você não tiver realmente informação. Mas, por exemplo, se você usar um bom vocabulário, já lhe dá diferencial. E isso não é ser simples, é ser realmente complexo na questão do detalhe. A objetividade que fala é você não acrescentar informações que possa modificar ou prejudicar o entendimento da sua tese, certo? Mas a objetividade é justamente essa minuciosidade da informação, certo? Faça indagações sobre o problema proposto, deixe seu ponto de vista bem claro, mas sem dizer eu acho, certo? Esse tipo de informação não é para um texto dissertativo, porque você precisa argumentar naquilo que você estudou e não naquilo que você pensa, certo? Então, use estatísticas caso saiba alguma questão de percentuais, né? Sobretudo acompanhar o IBGE, né? Que ele trabalha sobre diversas temáticas. Aí um caminho que eu indico para você, né? Procurar informações sobre diversos temas, na questão da maioridade, uso de armamentos para a sociedade civil, questão de cotas. O IBGE tem todo esse tipo de dados que você necessita. Questão de políticas, de educação, ok? É um bom caminho para vocês começarem a pesquisar. O uso de gírias nem se fala, né? O clichês, certo? De forma alguma, certo? Aquela questão, né? Meu rei, você ou VC, né? Como se utiliza muito. Expressões internetês, juridiquês, esse tipo de expressão não se utiliza, certo? Não use ditados populares na redação também, né? Por exemplo, um ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É um ditado, mas não é interessante porque é de uso popular. É para um ensinamento, né? Mas não por uma questão estatística. É diferente quando você utiliza uma frase ligada a uma temática, porque ele foca baseado em fatos, em pesquisa, certo? Por exemplo, quando se fala assim que a educação é o caminho para a evolução da sociedade, quem falou isso foi John Locke, né? A educação. Então, veja, isso não é somente uma filosofia, mas é um fato, né? Todos os países que investiram na educação progrediram, né? Progrediram assim gigantescamente, certo? Não fale com o leitor no sentido assim de dizer o que é que você acha, o que vocês dizem sobre isso. É você querer interagir com o leitor, certo? Você não concorda? Certo? Fazer uma pergunta. Não use ditados populares da redação, não generalize ou radicalize. Por exemplo, toda a sociedade é corrupta. Isso é radicalizar e generalizar, né? Não, já vi muito nas conclusões uma solução mágica. Por exemplo, dizer assim, que é possível acabar com a fome fazendo isso ou aquilo. Só isso aí já acabou com a sua intervenção, certo? São intervenções plausíveis, lógicas, reais, certo? Não expresse sua opinião diretamente. Olha, pessoal, uma coisa que eu vou repetir que falei na primeira aula. Atenção que a maioria dos corretores são professores tradicionalistas, né? Lembra que eu falei dos dois tipos de dissertação, expositiva e argumentativa? Espera-se que o aluno busque o máximo possível se envolver. Por quê? Quando você expressa em terceira pessoa, você está se envolvendo, só que de maneira indireta. Você não é membro da sociedade. E quando fala assim, o ser humano, a sociedade, você não é ser humano, você não é sociedade? Pois bem, isso é terceira pessoa, você está se envolvendo, mas você está se envolvendo de forma imparcial. Como? Baseando em leituras, em pesquisas, certo? Não faça deboches ou piada no texto, cuidado com os erros gramaticais, isso aí vamos sempre chamar atenção, como nós vimos assim a questão da vírgula, né, no texto nota 1000, é bom que se registre, certo? Não use a linguagem da internet, né, juridiquês, como a gente falou, outras maneiras, não alongue um tema mais do que se deve. Isso aí, pessoal, isso aí eu questiono, né?
porque cada pessoa tem uma maneira de produzir sua dissertação, contanto que não entre no exagero. A única chamada de atenção que eu coloco é isso, né? Questão do excesso. Né? Tudo que é excessivo prejudica, seja em termos de vocabulário, seja em termos de texto longo, certo? Então fica essa dica. Não escolha muitos dados e textos motivadores. Então veja, para cada parágrafo é interessante um dado, porque ganha força de argumento, de autoridade. Agora, se você excede dados no seu texto, primeiro fica a ideia de enrolação, né? Você está utilizando muito o texto dos outros sem fazer reflexão. Lembre-se, você utiliza um texto para refletir sobre esse texto, sobre essa frase, sobre esse filósofo, sobre determinada entidade. É sempre ou para confirmar ou para refutar, ok? Aí fica como sugestão não deixar a redação por último, porque a sua mente precisa estar realmente com toda a energia, já que ela vale praticamente 50%, né, pessoal, de sua entrada no curso desejado. Não fique desatualizado, é questão de ler, ler, ler e ler, né? O que você pode fazer para não zerar, né, na redação? Fugir totalmente do tema proposto, né? Como eu falei, eu não acredito que uma pessoa consiga fugir, mas cabe ao julgamento de cada corretor. Dica: guie-se pela frase tema, aquela que resume o assunto da redação, falar da sua vida, da vida do seu vizinho, do seu parente, ou usar quaisquer informações específicas pessoais, né? Escrever com letra ilegível, né? Olha, com isso assim eu quero chamar a atenção. Dependendo da sua caligrafia, o professor não vai perder tempo tentando decifrar, não, viu? Letra inteligível é o que se exige. Uma letra garrancha, né? É uma letra incapaz de promover uma compreensão, o professor não perde tempo. Ele já vai, talvez seja nesses casos que admita-se a questão do zero, certo? Não entender a caligrafia da pessoa, certo? Não seguir a estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, escrever poema, narrativa, etc., né? Por isso que a gente fez questão de, na primeira aula, falar sobre os 3 tipos de redações, para que você entenda o que é que você vai fazer e não misturar, né? Transformar uma dissertação numa narrativa ou numa descrição. Aí a sugestão do Enem, que eu já disse para vocês que é impossível. Eu acho que o Enem deveria ter vergonha com relação a isso, certo, pessoal? Colocar 7 linhas é impossível. Copiar integralmente os textos motivadores já propostos da redação, aqueles que ficam no próprio caderno de questões e que introduzam o tema, certo? Escrever ofensas, palavrões, desenhos, números, rabiscos, etc. são formas propositais de anulação, certo? Isso aí não há nem o que questionar, né? Escrever partes complementares, embora, só abrindo parênteses, teve um ano, não recordo agora qual, que a Rede Globo introduziu um jornalista e colocou receita dentro de um alimento, né? E essa pessoa tirou uma nota acima da média, certo? Veja, é aquilo que nós falamos, nunca vai ter total justiça na correção. Infelizmente, como o Enem, até por uma questão de consciência dessa dificuldade e evitar tantos processos, resolveu não devolver a redação, certo? E aí a nota que saiu é aquela e ponto final, certo? Escrever partes completamente desconectadas do tema proposto deliberadamente, ou seja, sabendo, é o caso que eu citei agora, né? Sabendo o que está fazendo. É claro que se o examinador perceber isso, ele vai com certeza anular de fato. Mas é como eu sempre falo, pessoal, o professor ele recebe uma quantidade imensa de redação em pouco tempo para entregar. Por isso que dá um dos motivos que vai gerar esse desfavorecimento ou favorecimento para determinado aluno ou aluna, certo? Assinar o nome, apelido ou rúbrica fora dos locais adequados para isso, escrever um texto com a maior parte do conteúdo em outra língua, né? O excesso de, por exemplo, colocar muito palavras de origem inglesa no seu texto. As palavras, pessoal, mesmo as de português diferenciada, ela tem que ter um objetivo, uma finalidade, impactar e não tornar-se excessiva, né? Colocar demais. Infringir os direitos humanos, deixar a folha de redação em branco e entregar o rascunho. Então, pessoal, para encerrarmos essa nossa jornada, vamos encerrar, né, com as 5 competências avaliadas
na redação do Enem. A primeira que é o domínio da norma padrão da língua portuguesa, né? Aquilo que nós falamos sobre a ortografia, a morfologia, sintaxe e estilística, né? A morfologia que vai tratar justamente da questão da escrita e acentuação, a morfologia das classes gramaticais, e aí eu abro um parêntese só para mostrar uma situação prática, né? Já corrigi aluno em provas em que o aluno não sabe utilizar uma conjunção. Por exemplo, a adversativa mas, né? Que é a ideia de oposição. Às vezes o aluno coloca na ideia de causa, de consequência. Então é importante entender que determinada palavra ela pertence a uma classe gramatical. A questão da sintaxe, a relação que as palavras exercem umas com as outras, na questão da concordância, da regência verbal, da crase, se tem preposição ou não, se determinado sujeito composto concorda com o verbo ou não, e outros detalhes mais, certo? E a estilística é a questão da organização do texto, a legibilidade da letra, da sua caligrafia, né? Muitas redações foram zeradas justamente por isso, pessoal. Aí sim eu acredito na questão em zerar, né? Ninguém tirar nota, porque o corretor não entendeu a caligrafia e é lógico que ele não vai tentar decifrar, ele tem muitas redações para corrigir, certo? Então, a questão da organização, tanto do alinhamento da esquerda e da direita, a questão da separação. Outra coisa que eu já encontrei com relação à separação é o hífen ficar abaixo da linha, certo? O hífen, pessoal, representa o espaço de uma letra, normalmente a letra O. Se você tem a largura do seu O, você meça o seu hífen a partir da referência do seu O, certo? E outras informações mais. Com relação à compreensão da proposta do texto. Isso é outro problema, né, que eu já percebi bastante. Às vezes o aluno não entende o que é que está se pedindo. Primeiro, o Enem hoje é um pouco enigmático, até de propósito. Por quê? Ele não apresenta a temática tão explícita. Ele tem lá os textos de apoio, e os textos de apoio estão interligados, certo? Ou seja, você vai ter que perceber qual de fato é o tema que está sendo abordado, certo? E aí precisa muita leitura concentrada. Um detalhe sobre isso, um fato, né? Já corrigi uma redação de um aluno, né, do passado, em que o tema foi esse, né? Os efeitos da lei seca no Brasil. E o que aconteceu? O aluno foi falar sobre a história do surgimento e em que governo foi. E a pergunta pedia, né, os efeitos da lei seca, ou seja, pós-lei, como cidadãos se depararam com essa normatização. Aderiram, né, incisivamente à lei ou relutaram contra essa lei? Porque hoje vivemos no Brasil uma dicotomia, né, entre cumprir ou não a lei, certo? A questão da terceira competência, seleção e organização das informações. Assim que você compreender o tema, o que é que se pede? Vá colocando todas as informações que você lembra daquele tema. Depois você faz uma triagem e vê qual é a informação que é realmente pertinente àquele tema. Mas, a priori, coloque toda a informação que tiver na sua mente sobre a temática. E aí eu abro um parêntese, pessoal. Isso aí é uma estratégia, certo? Muito mais, vamos colocar, pejorativa, maliciosa, propriamente dito, certo? Quando, de fato, vocês se depararem com um assunto que vocês não têm realmente conhecimento, usem discretamente, até de forma parafraseada, os textos de apoio. Né? Você pega o texto de apoio, parafraseia, mas mantendo a ideia geral. Talvez, né, e aí você vai contar um pouco com a sorte de que o examinador não esteja tão atento, esteja cansado e ele termine considerando. Certo? Aí é muito mais uma dica maliciosa, certo? Como eu falei, é quase que impossível você dominar todos os temas. Demonstração de conhecimento da língua necessária para a argumentação do texto. Essa aqui é a demonstração de conhecimento da língua, não é propriamente a língua enquanto língua portuguesa, mas o conteúdo que é passado pelo nosso idioma, né? Quais são os assuntos passados pelo nosso idioma? Quais são as informações que permeiam, né? Fome, corrupção, política, futebol, jogo, tudo, né?
envolve a nossa sociedade. E, por fim, a elaboração de uma proposta de solução para o problema abordado. Veja, o que é necessário sempre numa conclusão? O que, como e que, certo? O que você vai resumir as informações da introdução e do desenvolvimento em, no máximo, 2 linhas. Aí você coloca ponto continuativo. Aí segue falando sobre como é possível amenizar ou enfatizar para a sociedade determinada problemática. Aí vai depender do tema. E o quem você vai dirigir essa problemática, quem são os agentes que podem resolver ou amenizar a problemática. Normalmente governo, sociedade geral. Olha, quando falar em sociedade geral, aí eu abro parênteses. Especifique, né? ONGs, né? Escolas, universidades, a partir de palestras, a partir de simpósios, seminários e por aí vai. Sempre procure esmiuçar aquela informação generalizada, certo? Quando eu falar sociedade geral, pelo amor de Deus, é preciso, né? O bom senso já diz, né? A sociedade geral é todo mundo, e não é todo mundo que resolve. A sociedade, naqueles órgãos, sejam eles privados ou públicos. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco, né? O nosso canal é o Sapiência e aí estarei disponível para que vocês possam tirar qualquer dúvida. Se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e mande seus comentários. Um forte abraço.